Então, amados amigos, muito obrigada pela oportunidade. Isso. Eu gostaria de agradecer muito o Rochinol por essa oportunidade de me apresentar com um tema que eu venho estudando há algum tempo. E só que, para caber no horário, eu tive que fazer uma compilação e focar. Então, eu realmente foquei no tema convênio. Então, não vou falar sobre rompedores do convênio, que é integrante desse tema, né? E também tenho a intenção de convidar vocês para um mergulho, né, na obra de Bahá'u'lláh, tendo em vista o convênio, porque o convênio é grandioso, ele engloba a unidade, a unicidade, é o eixo do convênio, engloba o amor, engloba a fé, engloba leis, ele engloba toda a revelação de Bahá'u'lláh. Então, eu vou apresentar um pouco o convênio da era Bahá'í até agora. Bom, então, retomando, né, o convênio, vou falar um pouco sobre o convênio na era Bahá'í. Então, Bahá'u'lláh nos convida para emergir no oceano das palavras, desvendar os seus segredos, descobrir todas as pérolas de sabedoria que estão imersas nas profundezas desse oceano. Esse texto aqui é um texto que todos nós conhecemos, ele é muito lindo, né? Eu vou até ler ele de novo. Imergi-vos no oceano de minhas palavras, para que possais desvendar-lhes os segredos e descobrir todas as pérolas de sabedoria que jazem ocultas em suas profundezas. Então, esse trabalho, eu vou falar um pouco sobre o convênio, vou falar sobre o convênio nos livros sagrados, em 3 livros, e um pouquinho fazer uma referência sobre as forças do convênio. Um texto interessante do Bab que eu encontrei fala o seguinte, que o Senhor do Universo jamais levantou um profeta, nem fez descer um livro, a menos que tivesse estabelecido seu convênio com todos os homens, deles exigindo a aceitação da próxima revelação e do próximo livro, uma vez que as emanações de sua generosidade são incessantes e sem limites. Acho que esse texto é muito claro, porque nós sabemos da aliança que Deus fez com todos os manifestantes anteriores e continua a fazer com a humanidade, né? Então, o convênio, ele sempre existiu. Vamos ver o que é esse convênio. A Casa Universal de Justiça fez uma definição de convênio numa carta, e eu achei muito significativo isso aqui, que um convênio, no sentido religioso, é um acordo compromissivo entre Deus e o homem. Então, é claro que os papéis são diferentes, né? Até o senhor Tahirezadeh, ele compara como se um diretor de escola e um aluno do curso elementar, né? Em que o diretor da escola provê todos os meios, instrumentos, tudo o que é necessário para que esse aluno possa aprender. Para aprender, ele tem que obedecer esse convênio, né? Eu acho essa comparação muito fácil de entender para a gente explicar um convênio no sentido religioso. Existem formas de convênio. Então, o convênio entre Deus e seus mensageiros, com sua missão, o convênio entre o mensageiro e os fiéis, sobre o mensageiro seguinte, que é o convênio maior. Existe o convênio entre o mensageiro e os fiéis, que é um convênio ético de fé e de obediência. Existe o convênio entre o mensageiro e os fiéis sobre o sucessor imediato,
como nós temos na Fé Bahá'í, com a do Bahá'í como centro do convênio, e também existe o convênio entre o sucessor imediato e os fiéis, como nós temos a guardiania. Então, por que Deus faz um convênio com o homem? Baha'u'lláh nos diz o seguinte: sabe tu que todos os homens foram criados na natureza, feita por Deus, o guardião, que subsiste por si próprio. A cada um se prescreveu uma medida pré-ordenada, segundo decretam as poderosas epístolas guardadas de Deus. Tudo que vós possuís potencialmente, porém, só pode manifestar como resultado de vossa própria volição. Toda coisa boa provém de Deus e toda coisa má parte de vós mesmos. Então, aqui, Baha'u'lláh explica essa questão do convênio, em que ele provê, né, se manifesta e cabe a nós, com nossa volição, aceitar ou não. Um outro texto, Baha'u'lláh fala que tivesse Deus desejado, ele teria feito de todos os homens um só povo. Seu desígnio, porém, é fazer com que os puros de espírito e desprendidos de coração ascendam em virtude de seus próprios poderes inatos, até as orlas do mais grandioso oceano, para que assim aqueles que buscam a beleza do Todo-Glorioso se possam distinguir e separar dos refratários e perversos. Assim foi ordenado pela pena toda gloriosa e resplendente. Então, aqui está bem mais claro essa questão que a gente falou do livre-arbítrio, né, em relação à revelação de Deus. Vamos começar, então, falando sobre o convênio do Báb. O Báb, então, foi o arauto da revelação de Baha'u'lláh. Ele é a revelação gêmea de Baha'u'lláh. E enquanto ele declarava sua verdadeira posição como um revelador divino, independente, todo o tempo dele, ele centralizou a sua elocução naquele que Deus tornará manifesto, que seria Baha'u'lláh, que viria após dele. E o Báb chega a afirmar que o convênio de Baha'u'lláh precede o seu. Da seguinte forma, achei isso muito interessante. Dou testemunho através deste livro que eu estabeleci o convênio com todas as coisas criadas no que concerne à missão daquele que Deus tornará manifesto antes que o convênio relativo à minha própria missão estivesse firmado. Então, como arauto, nós sabemos que a missão do Báb era preparar os seus seguidores para o novo manifestante, que viria em pouco tempo depois, e ele diz que ele dedicou grande parte do seu tempo dando testemunho do convênio de Baha'u'lláh, antes mesmo de sua própria missão estivesse firmada. O Báb traz uma revelação encantadora, maravilhosa, muito profunda, e ele traz conceitos muito novos que depois vão ser trabalhados por Baha'u'lláh e elucidados. Então, por exemplo, a vontade primária, que é a ação criativa de Deus, a revelação progressiva e alguns outros conceitos são muito importantes, fazem parte da revelação do Báb. E o Kitab o livro da certeza de Baha'u'lláh, é considerado a completude do Bayan persa. O Báb afirma que o convênio tem 4 níveis. O coração, o intelecto ou espírito, a alma e o corpo. Isso também é uma coisa nova, é uma visão nova do convênio, em que o coração é o supremo assento da verdade espiritual, a morada da revelação divina,
E depois tem 3 níveis inferiores, que são o espírito, o intelecto, a alma e o corpo. O coração representa a unidade, a divindade do profeta. E ele também faz essa conexão de 4 em vários outros momentos, e eu trouxe um deles em que o fogo dos elementos, né, que nós conhecemos, em que o fogo é o amor, representa o amor, o ar representa o intelecto, a água representa a alma e o solo é o local sagrado, o templo ou o corpo. Então, acho que esse é um tema muito interessante para a gente aprofundar numa outra ocasião, né? Achei muito inovador. Aqui eu trago para vocês um texto do Ricard, da Surya Ricard, que para mim representou um texto em que Bahá'u'lláh fala do convênio de Deus com ele. Ó templo vivente, fizemos de ti a alvorada de cada um de nossos títulos mais excelentes, o lugar do alvorecer de cada um de nossos atributos mais augustos, e o manancial de cada uma de nossas múltiplas virtudes para os habitantes da terra e do céu. Depois disto, nós te fizemos a nossa imagem entre o céu e a terra e te ordenamos que fosses o sinal de nossa glória a todos os que estão nos reinos da revelação e da criação, para que meus servos possam seguir tuas pegadas e serem daqueles que são guiados corretamente. Nós te designamos a árvore de graça e generosidade para os habitantes tanto do céu como da terra. Bem-aventurados aqueles que buscam o amparo de tua proteção e que se aproximam de teu ser, o onipotente, o protetor dos mundos. E eu também encontrei uma coisa que eu acho que é uma resposta, que não está aqui no meu slide, que eu vou ler para vocês, que eu senti assim, como se fosse uma resposta de Bahá'u'lláh a esse texto. Este é o dia, ó meu Senhor, que anunciaste a toda a humanidade como o dia em que tu te revelarias, em que difundirias teu esplendor, fulgindo com grande brilho sobre todas as tuas criaturas. Mais ainda, tu fizeste um convênio com eles, em teus livros e em tuas escrituras, e em teus pergaminhos e em tuas epístolas, com relação àquele que é a alvorada de tua revelação, e designaste o Baião como sendo o arauto desta toda gloriosa e máxima manifestação, esta mais resplendente e mais sublime aparição. Então, o convênio de Bahá'u'lláh tem o nome de arca carmesí. A revelação de Bahá'u'lláh dá nascimento à instituição do convênio, que dota a humanidade de insondáveis potencialidades, provê os meios para o infinito progresso e desenvolvimento espiritual nessa dispensação. O convênio de Bahá'u'lláh foi instituído antes de sua ascensão e foi antecipado no Kitab al-Aqdas, que é o livro sacratíssimo. O convênio de Bahá'u'lláh ele é imprecedente, inigualável, irrefutável. Ele estabelece uma ordem administrativa para governar a causa, para protegê-la, para preservar sua integridade. Ele designa um sucessor com autoridade para promover os interesses de sua fé e interpretar suas palavras e revelar os significados de seus ensinamentos. Então, nunca antes houve um convênio desta magnitude, com todos esses aspectos, e o convênio de Bahá'u'lláh, ele é, na verdade, toda a obra dele revelada. Tudo que ele escreveu é o convênio dele com a humanidade.
A revelação de Bahá'u'lláh é como uma chuva torrencial que vivifica a natureza com a palavra de Deus, que é criativa, é fonte de vida para as almas humanas, pois ilumina e penetra nos corações das pessoas e transmite-lhes o espírito da fé. Então, por isso, né, dessa chuva torrencial, que Bahá'u'lláh fala que é um oceano, a revelação é um oceano, ela é uma imensidão, né? Agora, entrando na questão dos livros, do convênio nos livros, eu vou falar primeiro do livro Sacratíssimo, que é o Kitab Das, que é o livro das leis de Bahá'u'lláh. Na página inicial, ele diz que o primeiro dever prescrito por Deus a seus servos é o reconhecimento daquele que é o alvorecer de sua revelação e a fonte de suas leis. É aquele que representa a deidade, tanto no reino de sua causa como no mundo da criação. Então, quem cumpre esse dever atinge todo o bem, e quem dele se priva conta-se entre os extraviados, mesmo que seja o autor de todos os atos retos. Então, o reconhecimento do manifestante de Deus e da sua revelação, da fonte das suas leis. E estes são deveres gêmeos. Cumpre a cada um que alcança esse mais sublime grau, esse ápice de transcendente glória, observar todos os mandamentos. Esses deveres gêmeos são inseparáveis. Um não é aceitável sem o outro. Assim decretou aquele que é o manancial da inspiração divina. Então, aqui fica muito claro que, por exemplo, se você aceita Bahá'u'lláh, mas não aceita do Bahá, que é o convênio, o centro do convênio de Bahá'u'lláh, você não está no convênio. Se você aceita o manifestante, mas não cumpre as leis, você não está no convênio. Vamos ver a próxima página. Aqueles que Deus, continuando a primeira página do livro Sacratíssimo, aquele que Deus dotou de discernimento, prontamente reconhecerão que os preceitos por ele estabelecidos constituem os instrumentos supremos para a manutenção da ordem no mundo e a segurança de seus povos. Quem deles se desvia, conta-se entre os abjetos e insensatos. E Bahá'u'lláh diz: a língua de meu poder, do céu de minha glória onipotente, dirigiu a minha criação a estas palavras: observai meus mandamentos por amor à minha beleza. Não penseis que vos revelamos um mero código de leis. Não. Deslacramos o vinho seleto com os dedos da grandeza e do poder. Porque Bahá'u'lláh, ele realmente, ele abre o entendimento de todas as revelações do passado. Por favor. Agora vamos ver o convênio e as palavras ocultas. Deixa eu ver se eu consigo. As palavras ocultas, elas são um discurso do convênio. Ele foi escrito em 1858 e contém a essência dos... Tem duas partes, uma em persa e em árabe. As palavras ocultas, então, sempre foram vistas como místicas, mas essa visão não é adequada. As palavras ocultas são um manual de vida prática. Elas têm uma dinâmica espiritual que reorienta as mentes, edifica as almas dos homens e retifica a sua conduta. Então, esse é o ponto que nós devemos utilizar para olhar com um novo olhar para palavras ocultas. Vamos ver o próximo slide. Então, ainda continuando, né, falar do convênio em palavras ocultas, vamos ver no prólogo do livro, Bahá'u'lláh diz assim: ele é a glória das glórias. Eis o que desceu do reino da glória, proferido pela língua do poder e grandeza, e revelado aos profetas de Antão.
Então, ele está mostrando a revelação antiga dentro das palavras ocultas. Nós lhe tiramos a quintessência e a revestimos com a brevidade, em sinal de graça aos justos, a fim de que se mantenham fiéis ao convênio de Deus, cumpram em suas vidas aquilo que ele os incumbiu, e no reino do Espírito obtenham a joia da virtude divina. Então, ele tira a quintessência das revelações anteriores, reveste de brevidade para que nós nos mantenhamos fiéis ao convênio de Deus, certo? Quando ele termina o livro, no epílogo, ele diz: a noiva mística e admirável, outrora oculta através do véu da ilocução, agora, pela graça de Deus e através de seu favor divino, tornou-se manifesta e esplendorosa como a luz irradiada pela beleza do bem-amado. Então, aqui Bahá'u'lláh está dizendo para nós que as palavras ocultas foram desveladas. E ele diz: dou testemunho, ó amigos, de que o favor está completo, o argumento se cumpriu, a prova se manifestou e a evidência acha-se estabelecida. Que seja visto agora o que vossos esforços no caminho do desprendimento revelarão. Desse modo, o favor divino foi plenamente concedido a vós e àqueles que estão no céu e na terra. Todo louvor a Deus, o Senhor de todos os mundos. Então, na abertura do livro As Palavras Ocultas, Bahá'u'lláh fala do convênio e, ao terminar o livro, ele novamente fala do convênio e do que ele espera que a humanidade cumpra. Então, eu poderia ter trazido inúmeras palavras ocultas aqui, porque todas falam do convênio. Mas essa é a minha proposta, que vocês se voltem para as palavras ocultas com essa visão de que elas são o livro do convênio. Ok? O Kitab Ard é o testamento de Bahá'u'lláh. Né? É o último desejo de Bahá'u'lláh, em que ele explicitamente designa Abdu'l-Bahá como centro do seu convênio. E ele faz essa designação, né, de um centro do convênio para que Abdu'l-Bahá possa ser o escudo e o esteio de sua fé, o seu sucessor autorizado, com o poder de repelir as maquinações dos rompedores, seu intérprete autoritativo, o protetor de sua palavra para preservá-la imaculada, cuidar da unidade de seus seguidores, impedir o sectarismo e banir a corrupção. O Kitab Ard é um instrumento significativo de fortalecimento do convênio, porque Bahá'u'lláh inicia dizendo que ele nos deixa um legado inestimável, uma herança de riquezas espirituais, porque nas riquezas terrenas medo se esconde e perigo se oculta. Ele diz assim: fugidias são as riquezas do mundo. Tudo que perece e muda é, e sempre foi, indigno de atenção, salvo em uma medida reconhecida. Ele reafirma o propósito de sua revelação, de seus princípios, que são apagar a chama do ódio e da inimizade, para que o horizonte dos corações dos homens se ilumine, né, com a luz da concórdia e atinja a verdadeira paz e tranquilidade. Ele ordena aos seus parentes e seus filhos que se voltem para Abdu'l-Bahá como centro do convênio, e ele escolhe como seu domínio especial, né, domínio da revelação dele, os corações dos homens. Se vocês se lembram, o Bab já havia falado do coração como
a morada de Deus, né? E aí vem Abdu'l-Bahá como centro do convênio, e eu coloco aqui Abdu'l-Bahá em ação, porque a vida inteira dedicada à revelação de Bahá'u'lláh, e após o seu passamento, Abdu'l-Bahá se mantém extremamente ativo, apesar de estar sob grande adversidade pelos rompedores do convênio, o que durou a vida dele inteira, né? Então, no seu tempo, ele recebeu os peregrinos dos Estados Unidos, do Canadá, orientou seus trabalhos de expansão da fé, confortou os amigos, fortaleceu-lhes a fé, escreveu inúmeras epístolas, assegurando a infalibilidade do convênio. Com suas orações comoventes, ele conduziu a Sagrada Arca Carmesim, além de iniciar a construção do Templo do Bab, no Monte Carmelo, que era uma incumbência sagrada deixada a ele por Bahá'u'lláh. De 1900 a 1907, então, ele teve intensa atividade, embora tenha ficado aprisionado novamente por 7 anos em Acá, em decorrência de acusações dos rompedores do convênio. Nesse período, ele reabriu a peregrinação e, além da correspondência intensiva, esse fato ampliou, fez a fé progredir tanto no Ocidente como no Oriente. E com essa correspondência intensiva, ele instila um novo ânimo, um espírito de dedicação e constância na comunidade Bahá'í. Depois, nós sabemos que em 1911 ele inicia viagens para a Europa, para os Estados Unidos e Egito, para ensino, expansão, consolidação da fé, coloca a pedra fundamental no Templo de Adoração de Chicago e, voltando para Haifa e Acá, ele termina seu último desejo de testamento e escreve as epístolas do plano divino, que fundamentam a ordem administrativa. Abdu'l-Bahá diz: ó vós, amados do Senhor, a maior de todas as coisas é a proteção da fé divina. Consiste em salvaguardar sua causa e servir a sua palavra. Incumbe a todos se manterem fiéis ao texto abençoado. Nestes dias, a mais importante de todas as coisas consiste em guiar as nações e raças da terra, divulgar a causa da máxima importância, pois é a pedra angular do próprio alicerce. Após o desaparecimento desse injuriado, todos devem dirigir-se a Shoghi Effendi, o jovem ramo que brotou de 2 sagrados lótus, o fruto da união dos 2 rebentos da árvore da santidade. As epístolas do plano divino são 14 em número, reveladas em 2 períodos distintos. 8 foram reveladas em 1916 e 6 foram reveladas em 1917, nos lugares sagrados de Acá e Haifa. Elas têm uma missão mundial, cuja plena implicação e desabrochar tem enriquecido magnificamente os anais espirituais e administrativos da fé. Nestas epístolas, ele revela orações de grande beleza e poder para inspirar, guiar e confortar os Bahá'ís, onde quer que se encontrem. Ele descreve as qualidades espirituais que devem caracterizar o instrutor, evidencia a força da unidade como a luz de Deus, a firmeza no convênio como a única proteção da causa de Deus em relação às dúvidas do povo do erro. O convênio é a cidadela fortificada da causa de Deus, e só ele poderá conservar a unidade do mundo Bahá'í. Então, aqui está Shoghi Effendi e o mundo Bahá'í inicia uma nova era com a nomeação dele, que se chama a Idade Formativa. Aos crentes cabia agora desempenhar a sua parte na construção das instituições da fé, e a Shoghi Effendi cabia o papel de construtor.
O amado guardião dedicou os primeiros 16 dos 36 anos de seu ministério ao estabelecimento da ordem administrativa. O que ele fez? Ele ensinou a formar assembleias locais e nacionais, ensinou o processo de consulta, de eleições, de funcionamento do sistema administrativo, estabeleceu planos de desenvolvimento da fé para a comunidade mundial, orientou e incentivou o pioneirismo, ampliou as instituições das mãos da causa e sua missão, escreveu obras de inestimável valor e beleza, adquiriu prédios históricos, construiu jardins e edifícios no Monte Carmelo, completou o Templo do Baba e os jardins, instituiu os arquivos internacionais da fé, o Conselho Internacional Bahá'í, criou as bases para a instalação da Casa Universal de Justiça. E aqui chegamos à Casa Universal de Justiça, que hoje representa o convênio de Bahá'u'lláh e do centro do convênio. E a Casa Universal de Justiça, como instituição máxima, ela já havia sido mencionada em escrituras de Bahá'u'lláh e de Abdu'l-Bahá. E nós temos aqui alguns pontos importantes. Os assuntos de maior importância que constituem os alicerces da lei de Deus encontram-se registradas explicitamente no texto, mas leis complementares são deixadas à Casa Universal de Justiça. Que ninguém imagine que a Casa Universal de Justiça tomará decisões com seus próprios conceitos e opiniões. Deus o proíba. A Suprema Casa Universal de Justiça tomará decisões, estabelecerá leis através da inspiração e confirmação do Espírito Santo, pois está sob a custódia, o abrigo e a proteção da beleza antiga, e a obediência às suas decisões é um dever obrigatório, essencial e uma obrigação absoluta, e não há escapatório para ninguém. Então, é um texto bastante forte, e até é interessante que no livro 8 do Instituto Rubi, a gente percebe, eles falam, quando foi instituída a Casa Universal de Justiça, que uma das primeiras decisões foi elaborar um glossário, de modo que ficasse mais fácil encontrar os diversos temas para a tomada de decisão. Podemos perceber que por que o convênio tem tanto poder, né? E uma das coisas que sempre me instigou é porque sempre eu lia sobre o poder do convênio. E que poder é esse, né? Então, o poder do convênio é como o calor do sol, que vivifica, que promove o desenvolvimento de todas as coisas criadas que há na Terra. A luz do convênio, de modo igual, educa as mentes, os espíritos, os corações e as almas dos homens. É o testemunho concludente, é a balança universal, o ímã da graça de Deus, o estandarte erguido, o testamento irrefutável, o todo-poderoso convênio, cujo igual as sagradas eras do passado jamais testemunharam. É uma das feições mais distintivas desse poderoso ciclo. Isso é um texto de Chogyam Effendi, Em a Presença de Deus. Então, aqui ele já mostra a potencialidade desse convênio, né? Ele é um convênio concludente, um convênio que harmoniza diferenças, ciência e religião, que nos manda não contender, não brigar, né? Que nos manda ter uma atitude diferente. Então, é muito lindo. A gente precisa estudar muito mesmo para entender mais. Há algumas semanas, o Silvio trouxe um pouco o assunto das forças, né? E então, eu estou trazendo mais algumas coisas sobre as forças do convênio. As energias liberadas pela revelação do Bahá'u'lláh são de natureza espiritual.
elas põem em movimento a criação de uma nova civilização mundial. Então, uma nova concepção de pensamento, uma nova maneira de pensar, um novo eixo, né, de unidade, para se criar uma nova civilização que seja de paz. Estas energias da revelação transformam os corações humanos, elas dão forma a novas instituições sociais, abrem possibilidades para a religião e a ciência, para o aparecimento e desenvolvimento de tecnologias. Eu não consigo ver o que está escrito agora. Alguém pode completar? Para o aparecimento e desenvolvimento das energias latentes na humanidade. Diga. Acho que também aparecem forças negativas, como o Silvio comentou, né? Que resultam em turbulência devido à resistência da humanidade ao propósito divino. E são consequências da revelação de Bahá'u'lláh. Então, muitas vezes, essas forças negativas, elas fortalecem as forças positivas. O Bahá'u'lláh afirma que essas forças criativas, elas vibram, impelem, movimentam, sacodem, redimem, dirigem e vitalizam o mundo. Então, a palavra de Deus é capaz de harmonizar os pensamentos divergentes, sentimentos, ideias e convicções do ser humano. É uma força regeneradora, purificadora, transmutadora em sua influência, irresistível, penetrante em seu poder, incalculável em sua potência, imprevisível em seu curso, misteriosa em seu trabalho, inspiradora em suas manifestações. Essas forças espirituais, elas constituem a fundação da realidade, a base fundamental da vida, são um impulso motivacional da existência. E elas vão se desenvolver e aparecer ao longo dessa era Bahá'í. Essa força, ela pode ter diferentes nomes, como amor, que une a humanidade, que compõe e sustenta todas as coisas, que quando cessa ou cessa a sua influência, acontece a decomposição, a desunião e a discórdia. Eu falei que não ia falar de rompedores do convênio, mas resolvi falar sobre testes e provações, e encontrei no livro Convênio de Bahá'u'lláh esse texto que é bastante forte. Então, ele diz o seguinte, que as provações de cada dispensação, elas surgem em proporção direta com a grandeza da causa. E como até agora um convênio tão manifesto, escrito pela Pena Suprema, não havia sido instituído, as provações foram e são proporcionalmente árduas. Essas provações fazem com que as almas tíbias vacilem, ao passo que aquelas que são firmes permanecem incólumes. Essas agitações dos violadores nada mais são do que a espuma do oceano. E não há oceano sem espuma. Todavia, o oceano do convênio há de avançar em ondas e lançará à praia os corpos mortos, pois não pode conservá-los dentro de si. Esse é um texto de Abdu'l-Bahá. Acho que chegamos ao fim. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Espero que eu tenha conseguido despertar alguma coisa, porque esse é o propósito. Obrigada.